Bom dia, igreja, a paz seja com todos. Agora pela manhã nós vamos trazer essa palavra para todos que estão recolhidos em sua casa, com a sua família, e nós estamos tendo essa oportunidade de vivermos algo novo de Deus. Então nessa manhã eu queria convidar a igreja a orar comigo neste momento, e depois nós estaremos ouvindo aqui a mensagem de Deus, o estudo de Deus para esse dia de domingo, para esse dia especial que o Senhor nos dá, dia 22 de março. E hoje que a nossa manhã seja repleta diante da presença dEle, que nós venhamos buscar a face do Senhor nesse momento. Pegue a sua Bíblia, tá bom? Pegue a sua Bíblia nessa manhã. Nós vamos estar meditando em três versículos. Na verdade, são 3 livros: o livro de Mateus, o livro de Lucas e o livro de Atos, tá bom? Vamos orar? Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, porque somos igreja. Nós te agradecemos porque o Seu Espírito habita em nossas vidas, porque, Deus querido, nós congregamos. Nós, Pai, nos unimos, Deus, para poder ouvir a Tua palavra, Senhor. A palavra comunhão, Senhor, ela transmite para nós a necessidade dessa reunião, Deus. Dessa reunião, Pai, onde o nosso objetivo, Pai, é buscar ao Senhor, é ouvir a Tua voz, Deus. Então venha falar nesta manhã com a sua igreja, que o Senhor possa estar nos despertando, Deus querido, do sono espiritual, Senhor, e que nós venhamos estar ligados, Pai, para podermos, Deus, entender os dias, Pai, entender os dias maus, Senhor, e aguardar a oportunidade e o livramento do Senhor. Muito obrigada por essa manhã, obrigada pela vida dos meus irmãos que estão em suas casas, que o Senhor venha inundar os nossos lares com a Tua presença. Amém, igreja? Vamos então meditar na palavra do Senhor? Você já está com o seu livro, com a sua Bíblia? O primeiro versículo se encontra lá no livro de Mateus, tá? Aí nós vamos ler o capítulo 10, tá bom? Nós vamos ler o capítulo 10 e o versículo 27. Acha aí na sua Bíblia, tá? E antes da gente ler esse versículo, nós vamos fazer uma pergunta. Como é um estudo, eu gostaria de saber como é que tem sido esses dias na sua casa. Depois vocês podem comentar aí no WhatsApp, tá? Como é que tem sido? Como é que é a sua relação com o seu lar? Você gosta da sua casa? Você se sente bem dentro da sua casa? Como é que é o ambiente, a harmonia dentro do seu lar? Amém? E hoje nós vamos falar aqui sobre o lar que nós estudamos na palavra de Deus, o lar do povo judeu. Como é que esse lar ele era projetado, tá? E nós vamos descobrir algo maravilhoso, não somente da parte do lar família, mas do lar casa, estrutura, tá bom? Então vamos ler o nosso primeiro versículo. O nosso primeiro versículo diz assim, Mateus 10, 27. O que lhes digo às escuras, Jesus falando, tá? O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Vamos ler de novo? O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Amém? Esse primeiro versículo aqui, eu quero passar aqui para os irmãos essa última parte, onde Jesus manda falar, proclamar dos telhados. Mas por que Jesus usou essa orientação? Porque naquela época, a maioria das casas dos judeus tinha uma parte externa, onde eles usavam muito, até como se fosse como hoje a nossa sala de estar,
que nós recebemos as nossas visitas, naquele tempo, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, os judeus, eles se reuniam no telhado, que para nós é o terraço. A sua casa tem terraço, ou seja, foi em alguma casa que tenha terraço, então lá eles faziam essa reunião. E tinha uma escada na parte externa da casa que levava as pessoas para esse terraço. E esse terraço era um ambiente muito aconchegante, era um ambiente muito especial. E ele também era usado para vigiar a casa. Nós sabemos que até nas cidades antigas, até no Brasil, tem aqueles enormes faróis, aquelas torres, né? Onde ali os guardas vigiavam a cidade, vigiavam a presença ali estranha naquele ambiente. E os telhados naquela época também eram usados para poder vigiar as casas. E algo muito legal que eu vi acontecendo aqui na nossa nação, e por isso eu lembrei de trazer esse estudo, que foi tema também do curso de teologia, que os judeus, eles se comunicavam entre eles pelo telhado. Então, quando eles queriam dar alguma notícia, quando eles queriam falar algo importante para os seus vizinhos, para os seus entes queridos, eles anunciavam do telhado. Então, eles tinham comunicação entre eles pelo telhado da sua casa, pelo terraço. Olha só que algo interessante. E nessa semana que passou, nós vimos essa forma de comunicação entre não só o Brasil, mas que nós copiamos, né, de outras nações, que nós fomos para a janela, para ali, para a varanda das nossas casas, para nos comunicarmos uns com os outros, já que não podemos sair, então vamos falar com o vizinho através do telhado, da varanda. E então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui uma outra forma que nós podemos fazer, que às vezes a gente se prende muito, né, com a maneira que nós já estamos acostumados, mas Deus é um Deus que nos ensina todos os dias. E nesses dias Ele vem nos ensinar como é importante estarmos unidos, como é importante o amor um pelos outros, a preocupação que devemos ter um pelos outros. Você já se comunicou com alguém hoje? Você já se comunicou com o seu vizinho? Já se comunicou com o seu parente para ver como é que ele está nessa quarentena? Mas, gente, não para por aí, continua aí, porque nós ainda estamos estudando, amém? Sabe o que nós vamos estudar agora? Algo interessante também, que era feito nos telhados. Primeiro, nós vamos ver aqui como Jesus, ele interagia com o telhado, porque a própria ceia do Senhor Jesus foi num ambiente assim, num ambiente escolhido pelo nosso Deus. Então, nós vamos abrir lá em Lucas 22, e nós vamos ler 2 versos. Ó, os cachorros dos vizinhos já estão acordados. Nós vamos ver 2 versos, tá? Então, Lucas 22, aí a nossa leitura vai ser o verso 11, tá? E o verso 12. Ok? Posso ler para vocês? Todo mundo está acompanhando? Diz assim: Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaço, cenáculo, mobiliado, e ali façam os preparativos. Amém? Então, esse espaço aqui, que está falando aqui Jesus, espaçoso e cenáculo, era o telhado, era a parte alta da casa, onde eles se reuniram, Jesus se reuniu com seus discípulos para poder comemorar a Páscoa. E não foi diferente em outros lares, porque durante as festas
as festas dos tabernáculos, era comum utilizar algum dia para poder se reunirem no telhado, fazer celebração ao Senhor no telhado. Eles montavam uma tenda parecida com a tenda que os trabalhadores faziam na época da colheita, e eles faziam essa tenda e ali eles se reuniam para poder festejar o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de festa, é um Deus de alegria. Ele quer que você comemore, Ele quer que você comemore tudo que Ele tem dado para você, tudo que Ele tem de bom para a sua vida, todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, e principalmente a nossa salvação através do Senhor Jesus Cristo, que é algo que nós devemos comemorar para sempre. Até a sua vinda nós estaremos festejando. Está chegando a Páscoa. Será que na Páscoa nós estaremos ainda nos nossos lares? Será que nós vamos precisar usar os telhados das nossas casas, ou a varanda, ou qualquer espaço que você tenha que dê uma plenitude de comunicação, tanto com o próximo como com Deus? Será que nós vamos precisar usar aí essa estratégia na Páscoa para poder celebrar o nosso Deus, que Ele vive, o Cordeiro que foi morto e ressuscitou por cada um de nós? Amém? Vamos nos preparar para a Páscoa. E é muito interessante que não entre a nossa cultura, a nossa tradição, né, cristã, mas a tradição dos católicos, eles têm esse período de quarentena. Não sei se vocês já perceberam que o carnaval ele existe exatamente por causa dessa quarentena que a Igreja Católica estipulou antes da Páscoa, que seriam os 40 dias antes da Páscoa, onde os cristãos estariam se recolhendo para oração, para jejum. Era um período mesmo de penitência mesmo, onde estariam ali se preparando para a Páscoa. E por isso que o carnaval ele surgiu, porque eles queriam extravasar tudo na carne, tudo que eles não iam poder fazer durante a quarentena. Olha só que interessante o que esse relato, né, a respeito com relação à carne. Mas não é sobre isso que nós estamos estudando hoje. Nós estamos estudando sobre o telhado. E agora, irmãos, nós vamos ler o nosso último versículo. Fiquem ligados, tá bom? Que agora o nosso último versículo se encontra lá no livro de Atos. E essa é uma parte muito importante desse estudo de hoje. E é uma parte assim que eu quero que Deus quer que nós venhamos guardar no nosso coração, tá bom? E entender esse significado. Então você agora abre lá no livro de Atos, tá? Porque de manhã nós não estamos sem estudo, nós estamos em casa estudando a palavra de Deus, amém? Nos alimentando. Então nós vamos lá em Atos. Todo mundo abriu? Então é Atos 10, tá? Atos 10. E nós vamos ver primeiro o versículo, deixa eu ver aqui, o versículo 9. Vamos ver? Vamos ler o verso 9? Quem está aí com a sua Bíblia? Você pode ler em voz alta, tá? Eu não vou conseguir ouvir só a voz, você está ouvindo a minha, mas os seus familiares que estão em volta vão ouvir junto com você, tá bom? Então vamos lá? Diz assim: no dia seguinte, enquanto eles... Desculpa, gente, eu vou voltar aqui a ler, tá? No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Que legal! Vamos voltar nesse versículo? No dia seguinte, enquanto eles, viajantes, e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia.
a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e as aves do céu. Amém? Vamos parar por aqui que eu vou explicar para os irmãos. Mas o interessante do que acabamos de ler aqui, onde Paulo foi orar. Paulo foi para o telhado, onde ele estava na sua casa, para orar ao Senhor ao meio-dia. Ele tinha horário para orar com o Senhor. E aqui fala, irmãos, que nesse momento que ele estava ali separando um momento para meditar com Deus, ele teve uma visão, ele ficou em êxtase. Ele teve uma visão do céu, vinda do céu. Um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, trazendo uma quantidade de animais da terra, do céu. E ali ele teve essa visão. Olha que interessante. Irmãos, nós precisamos separar um lugar da nossa casa para ter comunhão com Deus. Que seja o seu telhado esse lugar, um lugar onde você ali reserva para poder falar com o Senhor, para ter intimidade. Foi nessa hora que Deus deu visão para Paulo. Se ele não tivesse, ele falou aqui que ele estava com fome, mas ele foi orar antes, enquanto estavam preparando a comida. Mas às vezes a gente quer orar depois que a gente almoçou, depois que a gente tomou café, depois que a gente fez os trabalhos de casa, depois que a gente saiu e voltou. O que sobrar, nós queremos reservar para oração. E às vezes nem isso, às vezes nem para dormir nós conseguimos mais orar. E aqui fala que Paulo, ele mesmo com fome, ao meio-dia, na hora da oração, ele subiu e foi orar com o Senhor. E Deus deu visão. Sabe o que a palavra diz aqui? Sabe o que nós entendemos com a palavra de Deus? Que Deus já estava esperando Pedro. E sabe da urgência de Pedro? A urgência de Deus para com o que ele queria transmitir para Pedro, que tinha 2 homens a caminho, 2 homens que iam lá bater na porta de Pedro. E esses 2 homens eram gentios. Esses 2 homens tinham sido enviados pelo seu senhor, pelo centurião, por Cornélio. Sabe por que Cornélio mandou esses homens ir até Pedro? Olha, gente, é de arrepiar. Porque Deus enviou um anjo para falar com Cornélio. E sabe quando Deus enviou um anjo para falar com Cornélio? Quando Cornélio estava orando. Cornélio, ele tinha o hábito de orar a Deus. Ele já tinha o seu horário de oração. Ele era um homem piedoso. Ele era um homem de Deus, mas ainda não era, vamos dizer assim, convertido. Ele ainda não era judeu, mas ele já era um homem de Deus. E aqui fala que ele sempre orava, ele tinha um horário que ele orava ao Senhor. E nesse dia que ele se recolheu para orar, o anjo, ele viu a visão de um anjo que mandava ele enviar alguém até Pedro, para que Pedro viesse até a casa dele. E foi assim que aconteceu. O centurião enviou esses 2 homens e eles bateram na casa de Pedro. E Pedro poderia não atender porque eles não eram judeus. Mas o Espírito Santo falou com Pedro: tem 2 homens na sua casa. Antes deles chegarem na casa, o Espírito Santo avisou Pedro: tá chegando aí, visita. Vai lá e abra e vá com eles. E aí Pedro de pronto foi lá, atendeu aqueles homens. Como já era noite, ele convidou aqueles homens para ficar na casa dele. E no dia seguinte eles foram até a casa de Cornélio. E sabe o que Cornélio fez? Antes da chegada de Pedro, direcionado já pelo Espírito de Deus, encheu a casa dele com pessoas sedentas de ouvir sobre Jesus, de ouvir sobre o Evangelho.
E aí Pedro entendeu a visão, que o evangelho era para todos, não só para os judeus, que o Senhor estava purificando o mundo através da palavra. E aquelas pessoas